Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso instante de estudo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 1, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item 3, Propriedades da Matéria. A pergunta 29 diz assim: a ponderabilidade é atributo essencial da matéria? E aí a ponderabilidade aqui está no sentido de é possível, tudo aquilo que é possível considerar, que é possível pesar, medir, observar, conter. E a resposta: da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma os fluidos é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. E a pergunta 30 diz assim: a matéria é formada de um ou de muitos elementos? E a resposta: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. E aqui eu fui buscar um pouco da conceituação para a gente poder entender um pouco melhor o que é considerado matéria, corpos simples e corpos compostos, né? Numa definição bastante simples e abrangente, a matéria trata-se de tudo aquilo que ocupa lugar, o mesmo que volume no espaço e apresenta peso, produto da massa pela gravidade. E aí a gente começa a entender um pouquinho por que o Livro dos Espíritos considera a matéria de um âmbito muito maior, uma matéria sutil, e não só a matéria essa que é considerável, que tem peso, já que a gente pode considerar que, por exemplo, o perispírito, embora sendo material, não tem peso. A mesma coisa com o fluido universal, que também é uma matéria e também não tem peso, e é nessa linha que ele argumenta. E corpos simples e corpos compostos. Bom, disse que um corpo é simples se for formado por um único tipo de átomo. É o caso do ouro no estado puro. Quer dizer, quando a gente fala de ouro, a gente pega uma peça de ouro, na verdade existe um elemento químico só ali que compõe, que é o ouro, né? Qualquer outro corpo que é formado por vários elementos é considerado, chamado um corpo composto, como por exemplo é a água, que a gente conhece como H2O, quer dizer, dois átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, esse caso é um elemento composto. E aí, vou pesquisar um pouco mais ainda sobre a estrutura da matéria para a gente poder fazer um paralelo e conseguir caminhar um pouco mais no entendimento das perguntas seguintes. A primeira vez que se tentou, pelo menos de uma maneira mais clara, definir a matéria, foi um cientista chamado Dalton. Isso em 1803, ele elaborou um modelo átomo, lembrando, é não divisível, né? A partícula não divisível. Dá uma olhada aí. E em 1803, então, Dalton considerava o átomo como sendo indivisível, então por isso essa característica que ele enxerga como se fosse uma bola de bilhar. E cada elemento químico, cada elemento base, tinha uma estrutura diferente, a bola tinha peso diferente, tinha tamanho diferente, daí essas várias composições. E os elementos compostos, então, eram compostos, conjuntos de várias bolas de bilhar de tamanhos diferentes, de elementos diferentes. Um pouco mais para frente, em 1911, Rutherford monta um modelo atômico de Rutherford, que é aquele que a gente conhece como sendo o núcleo com os elétrons girando em torno dele. Dá uma olhada aí. Aqui você já percebe que o que era então o átomo como indivisível, que era aquela matéria sólida, que era composta de uma coisa impenetrável, não divisível, já é considerado por Rutherford como sendo alguma coisa não sólida, como um núcleo com elétrons girando à sua volta, o núcleo composto com prótons e nêutrons, e as características dos átomos nessa situação, a quantidade de elétrons, de peso atômico, diferia então os elementos básicos, daí então sai aquela tabela básica de química que todo mundo conhece. Um pouco mais avançado ainda, eu vou passar um videozinho para vocês que faz parte de um documentário chamado Quem Somos Nós.
que foi lançado em 2004, que fala de física quântica. E nesse trechinho que eu vou passar, ele fala especificamente da constituição da matéria, de uma maneira que amplia um pouco mais essa característica de Rutherford e dá para a gente uma visão um pouco mais ampliada desse fenômeno, dessa consideração do que é a matéria. Vê aí. Aprendemos na escola que o mundo é cheio de coisas: matéria, massa, átomos. Os átomos fazem as moléculas os materiais. Todas as coisas são feitas disso. Os átomos, na verdade, são quase vazios. Por exemplo, se essa bola fosse o núcleo de um átomo, um próton em um átomo de hidrogênio, o elétron que o circula, que descreve os limites externos desse átomo, estaria perto daquela montanha ali, a uns 32 quilômetros de distância. E tudo que está no meio disso está vazio. O universo é quase vazio. Quando diminuímos a escala no vazio, chegamos a um nível fundamental de geometria de espaço-linha. A fina linha do nível de embasamento do universo, onde há informação, há um modelo. Se chama a escala base e é a fábrica do universo. Há informação lá desde o Big Bang. Então a maior parte do universo, até a matéria, é vazia. Como vocês puderam notar, a discussão passa a ser então do vazio que existe na matéria. A matéria não é um elemento estado sólido, é alguma coisa que tem muito vazio dentro dela, dadas as dimensões que vocês puderam notar, a comparação com a bola de basquete, com o elétron que a 30 km roda em volta da bola de basquete. Imagina a quantidade de elétrons rodando em termos de um núcleo, né? E esse espaço todo que tem ali dentro. E há de se considerar o seguinte, que mesmo que a gente considere o dito vazio, né? A gente viu em algumas perguntas lá atrás, no Livro dos Espíritos, o vazio na realidade não existe, né? Não existe o nada. Tudo é alguma coisa. E alguma coisa não pode ser o nada. Então mesmo quando a gente considera esse espaço que existe, esse espaço chamado vazio no meio do elétron, a gente considera que existe um fluido universal, que existe alguma coisa ali que sustém e mantém todos os elementos na sua posição, funcionando. A gente sabe da força magnética que mantém os elétrons rodando em volta do núcleo, a gente sabe do fluido que considera a constituição do universo todo, com o distanciamento dos planetas. A gente já considera alguma energia, a própria ciência, na medida em que evolui, considera que existe uma energia que não se sabe ainda qual é a característica dela, já que ela não tem características da matéria, ela não ocupa espaço aparentemente, mas que ela dá um tecido no qual os planetas estão sentados. E dali, então, a explicação da força eletromagnética que faz com que a Lua, por exemplo, rode em volta da Terra. Porque existe um tecido no qual a Terra está sentada e esse peso que a Terra faz nesse tecido faz com que a Lua seja atraída para o polo da Terra e rode em volta da Terra, nessa circunferência que a gente conhece. E então já é uma evolução um pouco maior desse princípio, né? Na pergunta número 31, diz assim: de onde provêm as diferentes propriedades da matéria? E a resposta: das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Pergunta 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? E a resposta? Sim, sem dúvida. E só existe pela disposição dos órgãos destinado a recebê-las. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha a coisa agradável ao gosto, o outro acha má. Uns veem azul e outros veem vermelho. E que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Dali essa característica, quer dizer, o olhar da consciência torna a qualidade daquele bem mais agradável ou menos agradável, né? Como diz o ditado, que seria do mundo se todo mundo gostasse do verde, não gostasse do amarelo. Então, cada um de nós tem, a partir de um gosto diferente, tem um olhar diferente para a matéria e enxerga a matéria de maneira diferente. A gente sabe também, por experimentos, que o que para algumas pessoas é verde, para outras é azul. Isso não está
característica ou na acuidade da visão de cada um, mas na maneira como essas ondas são interpretadas pelo cérebro de cada pessoa e como foi o aprendizado no passado. Cada um tem uma capacidade de enxergar essas frequências, de sentir essas frequências de maneira diferente. Nossos olhos, nossos corpos são diferentes. A nossa maneira de abordar e de considerar as coisas também é diferente. Daí uma riqueza muito grande em relação ao ser consciente que observa. Aquele que observa, na realidade, é como se mudasse as características daquilo que é observado. Na pergunta, vou explicar um pouquinho mais para frente, quando a gente olhar um outro videozinho que vai ficar bem mais fácil de entender isso. Pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? E a resposta? Sim. E é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. E aqui um pouquinho mais explicado, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, que não pelo pensamento, a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Já explico já. 33. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? E a resposta? Essa opinião é exata. Falta acrescentar também que, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. A grande questão aqui, que o Livro dos Espíritos tenta trazer para a gente, é que já que toda a constituição da matéria é feita de um único elemento básico, que é essa força primária, esse fluxo do qual o universo é constituído, e tudo a partir de lá é sua transformação, a matéria também pode se transformar. A matéria também pode ser modificada na medida em que esses elementos são rearranjados. Se tudo é feito do mesmo elemento, mesmo quando a gente considera elementos básicos, né, a gente nada mais está dizendo do que quantidade de elétrons diferentes que existem em cada átomo e do espaço, da manipulação do espaço ou da força que é submetida a esses átomos para fazer com que aquela constituição se arranje. Então, quando os elementos são combinados, novos materiais são percebidos, como a gente consegue através da química, por exemplo, quando manipula elementos e faz combinação entre elementos que se rearranjam, formando uma substância diferente. O plástico, por exemplo, não era natural, foi produzido com manipulação de elementos, assim como outros elementos que a própria humanidade vai desenvolvendo. Isso no nível material. Já que tudo é, de uma certa maneira, constituição de um elemento básico, a nossa capacidade, na medida em que conseguimos entender isso, de manipulação desse elemento básico, pode produzir os efeitos dos quais a gente considera como sendo sobrenaturais. Dali que os espíritos conseguem, quando têm esse conhecimento, quando avançaram mais nesse conhecimento, manipular a matéria. Começa a ficar um pouco mais fácil a gente entender por que Cristo, por exemplo, manipulou a matéria transformando água em vinho. Como fez outros fenômenos que apresentaram. Não é um milagre, não é uma derrubada das leis naturais, mas um conhecimento muito grande a efeito desse fluido universal que compreende todas as coisas e que, quando manipulado da maneira adequada, produz certos efeitos que são buscados, né? Então, os fenômenos passam a ser mais facilmente entendidos assim. A gente sabe também, quando a gente observa a constituição, e essa é uma das grandes características interessantes, a constituição do corpo físico, que na realidade, isso não são, inicialmente, quando a gente começa a entender um pouco mais do Espiritismo, a primeira explicação que a gente recebe é que são como cascas de cebola, e que a gente vai sobrepondo cada uma dessas cascas num nível diferente, de maneira que denso está dentro, o corpo físico, e o mais sutil está mais fora. Quando a gente estuda um pouco mais, a gente descobre que não é bem assim a história, porque as cascas não se sobrepõem, elas se interpõem.
nos espaços que existem em cada átomo físico, existe esse chamado vazio, que na realidade é uma vibração, uma conotação diferente, uma dimensão diferente, que esse espaço é preenchido por outras forças, por outros elementos. Então, quando a gente fala do perispírito, por exemplo, cada célula nossa é como se tivesse o seu próprio perispírito, a sua força mais sutil, porque essa força ocupa aqueles espaços que são aqueles espaços chamados vazios. E assim os vários corpos. Então, a gente ocupa no mesmo espaço, aquela história que a gente tem na física, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, depende da sutileza de cada uma dessas matérias consideradas, porque sim, a gente ocupa o mesmo espaço. O nosso perispírito entra para dentro do nosso corpo físico e cada célula do nosso organismo tem, dentro da sua constituição, daqueles chamados espaços vazios, que para a gente são densos, não são tão densos assim, a gente viu pelo vídeo, existe muito espaço, já que tudo é constituído de elétrons e de átomos na sua última essência, inclusive o nosso corpo, a carne é assim, o sangue é assim, o ar é assim, a água é assim. Então tudo existe muito espaço, chamado espaço dentro, e esse espaço então é preenchido por essa energia, por esse fluido que dá a sua constituição. De maneira que cada célula do nosso organismo tem o seu molde, o seu pré-molde que constitui e contém a matéria. Cada órgão do nosso corpo físico também é um molde do qual a matéria se compõe e define a sua forma. E o nosso perispírito, não podia deixar de ser diferente, tem a nossa constituição física e define a forma que a matéria do qual nós agregamos se manifesta, para que o espírito possa se manifestar na matéria. E nesse nível de sutileza cada vez mais sutil, cada vez menos denso, a energia vai se expandindo. Então a gente tem corpo físico, perispírito, duplo, a gente tem corpo mental, corpo astral, e alguns seguem mais adiante ainda, consideram 7 corpos na constituição dessa sobreposição, dessa sutileza dos corpos, que na realidade são energias que são condensadas de uma maneira diferente. Tem um videozinho bastante interessante, que eu vou passar agora, que é um experimento da fenda dupla. O experimento da fenda dupla é um experimento famoso, bastante conhecido, da física quântica, que também faz parte desse vídeo, Quem Somos Nós, de 2004. E se vocês quiserem depois olhar esse vídeo com mais detalhe, ele é bastante longo, tem a versão estendida da nossa playlist Livros dos Espíritos, mas é bastante interessante. Ele considera bastantes questões que são interessantes para a gente considerar na matéria e não matéria. É bem interessante a nossa capacidade de movimentar essa energia e manipular essa energia para produzir certos efeitos. Então, vejam aí. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada na parede de trás mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora,
vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. O que eu queria chamar a atenção para esse vídeo, para esse pedacinho, é, na realidade, a função do observador na observação do efeito. Como o observador modifica aquilo que é observado. Só o fato de ter alguém observando um determinado efeito já impõe uma certa característica, uma qualidade diferente. E a gente consegue entender, primeiro, porque cada pessoa tende a enxergar um fenômeno de uma maneira diferente, né? E, por outro lado, a nossa capacidade de influenciar também. A física quântica traz uma questão para a gente que, assim que o fenômeno é observado, você imediatamente faz uma alteração no efeito que é conseguido, porque a sua influência do observador modifica a matéria. Então é bem interessante esse conceito. Assista um vídeo, tem bastante informação interessante lá para se ver e que casa bastante. E que interessante é como a doutrina, com um livro que foi escrito em 1857, na sua primeira publicação, ou seja, o material foi colhido a partir de 1953, 1957, quando Allan Kardec estava fazendo o seu estudo, já trazia algumas considerações da espiritualidade em relação à posição da matéria. A ciência não tinha avançado tanto tempo assim, tanto ainda, a gente considerava poucas questões. Você vê que em 1911 aparece o modelo de Rutherford. E então esses aspectos que são trazidos pela espiritualidade já demonstram como eles já conheciam muito mais do que aquilo que a gente conseguia alcançar, já dão alguns prenúncios sobre aquilo que seria
uma visão mais expandida do que é matéria, do que é não matéria, mas a nossa pouca capacidade ainda de compreender todos os aspectos. Eu diria que a gente continua nessa luta ainda, nessa batalha de tentar entender, faz parte do desenvolvimento da espiritualidade do ser humano, do espírito humano encarnado aqui na Terra, da vida existente aqui na Terra, continuar evoluindo em conhecimento, a ciência continua evoluindo e irá continuar evoluindo. E a grande questão que o Livro dos Espíritos mesmo coloca um pouco mais para frente. Então, assim, o Livro dos Espíritos, a espiritualidade, o espiritismo, nunca foi contra o avanço da ciência. Muito pelo contrário. Ela aguarda que a ciência traga para a gente conhecimentos que, na realidade, só vão expandir a nossa visão em relação a esse relacionamento com a espiritualidade e com Deus. Até a próxima.